Senhor, na epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, o verso de número 11, até o verso de número 22. A palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito da graça de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, o verso de número 11 em diante. Todos encontraram? Diga glórias a Deus. Você que não encontrou, diga espera. Eu vou te esperar. Escola Bíblica Dominical. A Epístola de Efésios está aí na sua Bíblia. Aleluia. Amém. Epístolas que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, o verso de número 11, diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, mas tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor Jesus, no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, neste momento, acabamos de ler a Tua santa e soberana palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez. Continue ministrando a Tua palavra. Leve a nossa mente cativa ao Senhor. Prepare o nosso coração para que venhamos tomar posse da Tua palavra. Ó Pai, precisamos mais da Tua presença. Ó Espírito Santo, tens liberdade de agir conforme o Teu querer neste lugar. Que venhamos diminuir e que o Senhor cresça a cada dia, a cada instante em nossas vidas. E que venhamos sair daqui mais uma vez abençoados e crendo ainda mais na Tua santa e soberana palavra. Te louvamos por tudo no nome do Teu Filho amado Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Tome o teu assento, por gentileza. E vamos nessa noite
apreciar a palavra do Senhor e vamos meditar na importância que foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. O mundo hoje pouco se prega a respeito da cruz, pouco se prega a respeito do nascimento, pouco se prega a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero nessa noite que você dobre a sua atenção, porque eu quero, através da palavra do Senhor, trazer ao teu conhecimento, talvez alguns que não tenham tanto conhecimento nas Escrituras, mas que você venha ter esse conhecimento e valorizarmos mais, ou repassar esta palavra àqueles que não têm esse conhecimento a respeito da importância do nascimento de Jesus Cristo, da morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição ao terceiro dia. A palavra do Senhor e o Evangelho, o ponto central do Evangelho é o nascimento. Repita comigo: o nascimento de Jesus. O ponto central do Evangelho foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. O terceiro ponto base do Evangelho e da nossa salvação é a ressurreição de Jesus Cristo ali ao terceiro dia. E as pessoas, às vezes, ao pouco falar, não enfatiza esses três acontecimentos em que o mundo, em que o universo, ele teve que parar nesses três acontecimentos. A palavra do Senhor nos diz nessa epístola, em que o apóstolo Paulo, ele estando preso, ele está escrevendo essa epístola a uma igreja em Éfeso, e ele está fazendo questão de lembrar aquela igreja a respeito desse acontecimento, nascimento, morte na cruz e ressurreição. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer a respeito da redenção que vem por intermédio e por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Através dele temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Nós sabemos que quando Jesus ele nasce, algo extraordinário acontece. A palavra do Senhor nos diz que os profetas já vinham anunciando a vinda do Filho do Deus Altíssimo, a vinda do Messias, a vinda do ungido de Deus. E nós encontramos o profeta dizendo que um menino iria nascer de uma virgem daria a luz, e o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o Deus presente. O mesmo profeta Isaías, o profeta messiânico, ele começa a escrever e a dizer que este menino, todo o principado e toda a potestade estaria sobre os ombros deste menino, a saber, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E o seu nome seria maravilhoso, um dos seus atributos, conselheiro, seu segundo atributo, Deus forte, o Pai da eternidade, o Criador da eternidade e o Príncipe da paz. Atributos já mencionados pelos profetas. E nós encontramos o apóstolo Paulo falando que a graça na cruz do Calvário trouxe a redenção
Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está falando que outrora éramos gentios, outrora não fazíamos parte da nação, da comunidade de Israel, nem tampouco merecíamos e estávamos debaixo da promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas Paulo, ele está dizendo que o ato do nascimento deste menino e a sua ida para o Calvário e a sua ressurreição trouxe para nós, nos levou para mais perto de Deus, porque estávamos longe do Senhor. Através da cruz, através do sangue derramado no madeiro e através da ressurreição, chegamos mais perto do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo, ele continua a dizer a respeito da unidade da fé. Ele vai falando sobre a importância de termos a armadura de Deus para lidarmos com as adversidades, porque da mesma forma que Jesus foi afligido, da mesma forma que Jesus padeceu, da mesma forma que ele foi humilhado e menosprezado, nós também seríamos afligidos e perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele relata dizendo que da mesma forma também que Jesus Cristo padeceu, mas foi exaltado e foi glorificado, assim também seremos glorificado e exaltado pelo Pai. Diga glórias a Deus por isso, se você está entendendo essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele escrevendo essa epístola e entregando a um dos seus cooperadores, chamado Tíquico, para levar a esta igreja, o apóstolo Paulo, ele diz e faz questão de apresentar que a morte de Jesus na cruz fez com que a inimizade, fez com que a indiferença daqueles povos, gentios e judeus, terminasse na cruz do Calvário. O texto que nós lemos, Paulo, ele enfatiza dizendo que havia outrora uma separação entre os judeus e os gentios. Havia uma barreira, havia um véu, que ninguém tinha acesso no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, somente a graça iria envolver o povo judeu. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitou. E então o Senhor, diz o apóstolo Paulo, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, ele veio nos colocando na mesma posição que os filhos amados e queridos por Deus. Na cruz do Calvário, diz o texto, relatado pelo apóstolo Paulo, não havia mais diferença entre dois povos, e sim todos seriam um só povo, porque através da cruz, diz o texto, que o Senhor nos reconciliou para sermos ambos um só povo diante do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Na cruz do Calvário, todos que morressem, todos que fossem humilhados ao extremo por uma sociedade, todo malfeitor, todo homem em que tanto judeus religiosos, fariseus, escribas, gregos, romanos, se eles quisessem humilhar uma pessoa, eles levariam essa pessoa para a cruz, porque a morte de cruz
era algo humilhante, era para homens malfeitores, homens que levavam risco para a sociedade. E assim fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pensando que iriam destruí-lo, pensando que iria aniquilá-lo, acabar com o seu ministério. Mas eles estavam enganados, porque Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua situação, Ele está no controle dessa aflição, deste problema que te aflige. Enquanto as pessoas talvez podem pensar que você não vai se levantar, que você não tem mais força, o Senhor é a tua força, Ele é o teu refrigério, Ele é teu socorro, bem presente na hora da angústia. A palavra do Senhor nos diz, e assim entendo, que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, aquele menino que havia nascido de uma virgem, em que ao nascer um coral celestial bradou naquele dia, em que quando Herodes decretou a morte das crianças, diz as Escrituras, que o anjo do Senhor apareceu àquele casal, dizendo a eles, retire-se daqui, pegue a criança, porque eles estão procurando ele para matar. Antes que qualquer decreto do inferno venha contra a tua vida, o Senhor já entra com providência para cortar o laço, quebrar as correntes e te dar a vitória. Você crê nisso? Levanta a tua mão para o alto e dê glórias a Deus. Eu compreendo que na cruz do Calvário, a importância da cruz na minha vida, a importância do ato da cruz para mim e para você, que quando o leão da tribo de Judá, ele foi para a cruz, ele entra como leão da tribo de Judá, porém na cruz, ele é o Cordeiro de Deus. Eu olho que na cruz, o Deus soberano, arquiteto do universo, onisciente, onipotente e onipresente, aquele que tudo pode, na cruz do Calvário, se tornou homem como eu e você. João diz, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Na cruz do Calvário, eu olho o sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano adentrava no Santo do Santo para apresentar o sacrifício, apresentar o pecado da nação de Israel diante de Deus, agora se torna pecador na cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz do Senhor Jesus, quando eu olho para o Calvário, quando eu olho para o Gólgota, eu vejo que aquele que é o advogado dos advogados, o nosso Paracleto, aquele que na cruz se fez réu para me salvar e te salvar. Quando eu olho para a cruz, eu olho que a videira verdadeira e frutífera se fez raiz de terra seca para me resgatar da perdição. Obrigado, Senhor. Quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos para a cruz, nós, como igreja do Senhor, lavados e remidos através do sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, aquele imaculado, aquele que não tinha nenhuma mancha, aquele que não tinha nenhum pecado, aquele, como diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, até o verso de número 11, ele, como sendo Deus, não usurpou em ser Deus, em se igualar a Deus, mas ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo.
e de servo, fazendo semelhante a homem. Paulo, ele está dizendo, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte. E Paulo relata dizendo, e morte de cruz. Olha para o teu irmão, diga para ele, a cruz tem um grande valor na tua vida. Paulo, ele está dizendo, ele morreu, e foi morte de cruz, o qual Deus o exaltou soberanamente. Olha para o teu irmão, diga para ele, Deus o exaltou. Deus o exaltou. Enquanto o mundo, enquanto os judeus, enquanto os romanos, enquanto os gregos, enquanto a religiosidade pensava que a cruz era o fim, a cruz era o começo de uma nova história para mim e para você. Aleluia. Jesus se humilha, mas a palavra Paulo, ele diz que o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que no nome do Senhor Jesus todo joelho viesse se dobrar, toda língua viesse confessar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é a graça que veio nos envolver e nos resgatar. A cruz aponta para 3 pontos importantes. O primeiro ponto, ela é fincada na terra, provando e mostrando para nós que Jesus Cristo, naquele dia em que Ele disse, está consumado, Ele desceu, diz as Escrituras, nas regiões mais baixas do Hades, e ali Ele apregoou, ali Ele pregou a palavra, ali através do seu sangue, Ele resgatou os seus profetas, e todos aqueles que ouviram a ministração dEle, Ele os pegou e os transportou para o paraíso, a saber, os seios de Abraão. Aleluia. As 2 pontas que aparecem mostra Jesus com os braços abertos, reconciliando o homem novamente para com Deus, resgatando o homem novamente para o Pai, e dizendo, Pai, está consumado, eu os comprei, eu fui até o fim. Isaías, ele diz que como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, mas ele comprou. Diz as Escrituras que naquele dia, naquela tarde, o véu se rasgou de cima para baixo, dizendo, tens agora novamente livre acesso diante do Pai. Oh, aleluia. Quando nós começamos a entender a importância que é o nascimento, a importância que é a morte de Jesus na cruz, e a importância que é a sua ressurreição, tudo começa a mudar em nossa vida. Valorizamos a ceia, porque foi a última ceia do Senhor, e Ele disse, façai-vos assim em memória de mim, para lembrar-vos que eu estou vivo e vos espero para participar comigo da grande boda do Cordeiro. Aleluia. Nós encontramos aqui na cruz, em que o apóstolo Paulo, ele vai relatando para nós que o caminho foi aberto, algo que outrora não era assim. Olha para o teu irmão, diga para ele, outrora não era assim. Hoje, nós nos encontramos na dispensação da graça. Graça, favor imerecido. Algo que nós não merecíamos, porque o texto diz que você estava longe dele, mas através do sangue ele te trouxe para perto. Favor imerecido, dispensação da graça, a 6ª dispensação em que nós estamos.
A próxima, a sétima, em que eu e você e a igreja não estaremos aqui, será o milênio. Mas a palavra do Senhor nos diz que antes de chegarmos à sexta dispensação, a qual nós nos encontramos, a dispensação da graça, havia a dispensação da inocência, havia a dispensação da consciência, havia a dispensação do governo humano e havia a dispensação patriarcal ou abraâmica. Essas dispensações passaram, veio a dispensação da lei. E Paulo, ele está dizendo em suas epístolas que a dispensação da lei, que começa em Êxodo, capítulo de número 20, quando o povo já havia saído do Egito e estava no deserto, Paulo, ele diz que a dispensação da lei, ela veio durar até a cruz de Jesus. Nós encontramos, e é importante você entender isso, é importante você compreender o que o Senhor deixou para você. Você não pode ser simplesmente dizer um servidor do Senhor se não conhece as Escrituras. Dentro da lei, dentro da dispensação da lei, havia a lei moral, havia a lei civil e a lei cerimonial. Paulo, ele disse sobre as ordenanças, Paulo disse sobre os mandamentos. E o que acontece, pastor? Acontece que muitas pessoas e denominações fazem confusão diante da lei moral, civil e cerimonial. E nessa noite, você vai compreender e aprender um pouco mais sobre a questão da lei moral, civil e cerimonial. Repita comigo, lei moral. Lei moral. A lei moral é a lei em que o homem nasce com ela. A lei moral é a lei em que Deus implantou e colocou dentro de todo ser humano. Adão tinha a lei moral dentro de si. A lei moral é a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. A lei moral foi a lei moral que trouxe a Adão e Eva a se esconder no jardim do Éden diante de Deus. Eles haviam pecado, haviam comido o fruto que era proibido e perceberam que estavam nus. É a lei moral. A lei moral levou a eles entender que o que eles haviam feito era errado diante de Deus. A lei moral mostrou para o homem que ele estava nu por causa da desobediência do homem. A segunda lei, que é a lei civil, quando a nação ela está no deserto, milhões de pessoas, Deus dá a Moisés a lei civil. Nação, país, cidade, estado, existem as suas leis civis. A nação de Israel tinha lei civil. Naquele período, olho por olho e dente por dente. Aleluia, Deus. Aquele que roubou seria apedrejado e morto. Aquele que foi pego em adultério era apedrejado e morto. Aquele que mudou a sua cerca de lugar, ele deveria, diante da lei, ser punido pela lei. Olha para o teu irmão e diga para ele, a lei civil, ela só serve para os desobedientes. A lei civil não é para quem busca a santidade. A lei civil é para proteger quem anda diante de Deus em santidade. Mas para quem é desobediente, existem as leis. A lei civil, que era desta maneira. Por exemplo, se um homem estivesse endividado, pegou empréstimos e ele não tinha condições de pagar, a lei obrigava a ele servir de escravo para aquela pessoa. Lei civil. Se aquela mulher
de Sarepta, quando o esposo morre, a sua dívida era o quê? Pagar a dívida ou entregar os seus filhos para os credores. Lei civil. Esta era a lei. Porém, Jesus ele vem e vai mudando as situações, e eu vou chegar lá. A terceira lei, olha para o teu irmão e diga para ele, lei cerimonial. A lei cerimonial eram os sacrifícios, eram os cultos de lua nova, eram os cultos oferecidos, apresentados diante de Deus. O cordeiro tinha que ser levado para o sumo sacerdote, que adentrava no santo dos santos. Leis cerimoniais. O povo deveria ser circuncisado para poder participar, todo o povo judeu. Lei cerimonial de guardar o sábado, ou dentro de outras coisas, como não comer carne de porco. Lei civil. Mas a lei cerimonial estava apresentando os sacrifícios. E o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Paulo, então, ele está dizendo que a lei é Cristo. Que na cruz do Calvário, a lei civil e a lei cerimonial acabou. Quando Jesus mesmo, ele diz, eu não vim para abolir a lei dos profetas, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para exercer e finalizar com esta lei. Muito obrigado, Senhor. Não é mais hoje olho por olho e dente por dente dentro de Israel. Não é mais o sábado que se guarda dentro de Israel. As coisas mudaram. Não há mais sacrifício hoje dentro de Israel. Quando o Senhor está dizendo que tudo finaliza na cruz, como Ele mesmo disse, que o Senhor é a lei, é o término da lei, é o final da lei, cerimonial e civil, não moral. A moral continua dentro do homem e vai continuar até a vinda do Senhor Jesus. Mas a civil e a cerimonial passa. Passa onde? Na cruz. Porque Jesus foi o último sacrifício feito. Jesus foi a última Páscoa estabelecida com o Cordeiro de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele está relatando isso, e ele está dizendo, através de, Deus fala através de João Batista, anunciando o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista está olhando para Jesus e vendo ele como o Cordeiro. Porém, os religiosos, eles não estavam entendendo, eles não estavam olhando e vendo Jesus desta maneira. Por isso eles o sacrificou, por isso eles o pendurou no madeiro. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele ressuscitou e com ele veio a graça que envolve a minha vida e a sua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, a graça do Senhor está sobre a tua vida. Quando Paulo ele diz que tinha um espinho na carne, quando ele escreve em 2 Coríntios, e supostamente um enviado de Satanás que o esbofeteava, e Paulo ora e pede ao Senhor para desviá-lo, e então o Senhor diz para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. Olha para o teu irmão e diga para ele, a graça do Senhor te basta. Repita para ele, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor me basta. A graça que estava na cruz do Calvário, que ressuscitou no terceiro dia, que foi ao Pai, e lá está, porque Ele enviou o Espírito Santo. Essa graça é o amor de Deus sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, eu não sei o que você está passando. Olha para ele e fala, eu não sei a tua necessidade, mas a graça cuida.
graça Oh, cuida. Jesus, obrigada, Deus. A graça do Senhor, Santo. ela cuida. Aleluia, Senhor. Como que cuida, pastor? A graça do Senhor é tão imensa que Ele não abre mão de ti. Ele não abre mão de você. Ele não esquece de você. A graça cuida. A palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo de número 12, verso 7, fala ali do momento em que Pedro e de Tiago estavam presos. E a Bíblia nos diz que Tiago havia sido morto por espada. E que Pedro estava esperando a morte. Porque Herodes dizia que a seguida seria a morte dele. Mas a Bíblia nos fala que a graça veio. A graça vendo a necessidade de Pedro. A graça envolveu a Pedro e o tirou daquele cárcere. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite que o nascimento, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, essa graça que nos envolve, cuida de você. Aleluia. Cuida em mínimos detalhes. Olha para o teu irmão e fala com ele em mínimos detalhes. Porque quem está preso, como Pedro estava, escuta isso. Pedro estava preso e quando o anjo chega ali e diz, Pedro, as correntes caem dos seus braços, Pedro, vamos embora. Se fosse você, você sairia correndo dali. Pedro, ele também pensou igual. Mas o anjo, cuidando dos mínimos detalhes, o anjo chega para ele e diz, Pedro, calma, põe as tuas sandálias. E Pedro querendo correr, e o anjo, calma Pedro, põe a tua capa, porque eu sou a graça que cuida. Olha para o teu irmão e diga para ele, eu sou a graça que cuida. A graça, ela cuida dos seus. A graça, além de cuidar, a graça, ela nos ama. Um amor incondicional. A graça cuida, a graça ama, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou da maneira que nós somos, da maneira que nós estávamos, como sujo, maltrapilho, ali jogado fora, ninguém queria, mesmo longe, a graça nos amou. Além de amar, a graça, ela perdoa. Olha para o teu irmão e diga para ele, a graça perdoa. Perdoar é esquecer. E a graça esquece dos seus passados. A graça, ela lava o teu passado. A graça não joga no teu rosto o teu passado. Porque é a graça de Deus. A mesma graça que cuida, é a mesma graça que ama, e é a mesma graça que perdoa. O homem não perdoa. O homem tem dificuldade, mas o homem em Cristo perdoa. Olha para o teu irmão e diga para ele, o homem em Cristo, a nova criatura perdoa. A nova criatura esquece. Porque foi o que Deus fez com Davi. Quem iria chamar Davi para participar de um ministério? Assassino e adúltero. Quem iria chamar Pedro para cuidar de uma igreja? Negou ele 3 vezes. Um homem que andou sobre as águas, um homem que tirou moeda da boca do peixe, um homem que só ele teve experiências com Deus, com Jesus, o negou 3 vezes. Mas a graça perdoa. A graça esquece. A graça, além de cuidar, de amar e de perdoar, essa graça que tinha ido para o Calvário, que ressuscitou no 3º dia, e que está à destra do Pai, que enviou o Espírito Santo, ele também, ele honra os teus filhos. Olha para o teu irmão e diz para ele, Deus tem, a graça tem honra para você. A graça tem honra. A graça, ela nos envolve de uma tal maneira para honrar os seus. Amém. Para honrar os seus escolhidos. Quantas pessoas foram honradas pela graça, que passaram adversidade, como Davi, como José e outros que foram humilhados, mas
Deus, a graça os honrou. A Bíblia nos fala também que a graça, ela nos cura. A Bíblia nos fala que os leprosos chegavam e a graça os curava. A graça os envolvia. Sabe por quê? Porque a graça não pode ver um homem em crise que ela entra em ação para mudar a história desse homem. Basta ele querer. Basta ele se posicionar. Porque a graça, ela não vem de cima para baixo. A graça, ela vem para bem perto de você, olhando para os seus olhos, conhecendo quem é você, sabendo o que você pensa, sabendo o que você é. A graça te ama. Além da cura, a graça não desiste de você. A graça não abre mão de você. Como assim, pastor? Quando todos olham e acham que você não vai dar em nada, a graça está investindo em você. Glória a Deus, aleluia. A graça está olhando para você de uma forma diferente a qual o homem olha para o outro. Olha como Jessé olhou para Davi. Davi, quando está ali no meio dos seus irmãos, no momento de ungir um deles rei, Davi não estava presente e Jessé não faz nem questão de mencionar o nome dele. Porém, Deus estava olhando, a graça estava olhando e dizendo: aquele que esqueceram dele vai ser o rei do meu povo. Aleluia. Enquanto os irmãos de Davi olhavam para ele na guerra e menosprezavam ele, a graça olhava para ele e dizia: é você que eu vou usar para libertar o meu povo. Aleluia. Enquanto eles olhavam, Saul olhava para Davi e tinha inveja de Davi, a graça olhava para Davi e dizia: eu vou te levantar ainda mais. Aleluia. Quando tudo parece que não vai ter jeito, quando tudo parece que não vai caminhar para você, não vai se desenvolver na tua vida, a graça, ela chega e muda a história e toda a sua expectativa. Oh, aleluia. A importância da graça em minha vida, a importância da graça para mim. Quando todos estão olhando que eu não passo de um entregador de marmita, a graça está olhando para mim e dizendo: eu vou te levar e você vai suprir a fome em Israel. Aleluia. É o que Deus tem para você. Deus não se esquece de você. Nessa noite, entenda o valor que é o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, desta graça que nos envolve. Às vezes falamos tanto dos milagres, mas esquecemos de pronunciar o nascimento, a crucificação, o sangue derramado, o sangue e o nome que nos dá poder e autoridade sobre todo o principado e potestade do inferno. Não é no nome de Isaías que expulsamos o demônio. Não é no nome de Moisés que expulsamos o demônio. Não é no nome de Abraão tampouco, e nem de Davi, mas é no nome do Senhor Jesus, que foi exaltado pelo Pai. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia nos fala que Deus não pode ver um homem com crise. Como assim, pastor? Como Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus, situações que só ele viveu naquela noite. Momentos que só ele sabia. Momentos que só Pedro sabia que havia negado Jesus. Por 3 vezes, o Senhor havia o avisado: você vai me negar antes que o galo cante. 2 vezes você me negará. 3 vezes. E Pedro nega Jesus. Jesus vai para a cruz, é crucificado. E no 3º dia, diz o texto, que Maria Madalena e as outras Maria foram ao sepulcro. E quando chegaram ali, tinha um anjo ali dizendo: olha, não me impeças agora, mas
vá aos discípulos e avise a eles que eu estou indo adiante para a Galileia. E olha, não esqueça, avisa a Pedro que ele precisa estar lá. Olha para o teu irmão e diga para ele, o Senhor não abre mão de ti. O Senhor não abre mão de ti. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus não abre mão de ti. Só você que sabia o que você fez, o que você falou, o que aconteceu. Só Pedro sabia. E eu vejo a Maria Madalena chegando no meio dos discípulos. E aí João já revela descreve de outra maneira. Quando Maria Madalena chega ali, eu começo a imaginar que ela chegou e disse, olha, como está relatado nos 4 evangelhos, olha, fomos lá, Jesus não está lá. Levaram o mestre, mas olha, o anjo disse que ele está diante de nós. Muitos não acreditaram, e eu vejo Maria Madalena chegando e dizendo, espera aí, Tiago, me dá licença, João, me dá licença, Pedro, ele falou para você, precisa estar lá. Aleluia. E diz João, escrevendo, que João e Pedro saem correndo e vão para o túmulo. Agora você imagina comigo. Os dois estavam correndo juntos. E eu começo a imaginar por que João chegou primeiro. João não só porque era mais novo chegou primeiro, mas Pedro imaginou, eu neguei ele. Eu menti. Eu enganei. 3 vezes. E agora ele ressuscitou. O texto nos fala que eles chegam lá. João não entra, mas Pedro entra dentro do túmulo. E eles, depois de tudo isso, Pedro diz no Evangelho de João, capítulo de número 20 ou 21, ele diz, vou pescar. Vou pescar porque não tem mais jeito. Os demais discípulos dizem, eu vou com você. Eu também vou com você. Eu também vou. E todos foram pescar. E a graça já tinha uma audiência com eles. A graça tem uma audiência com você. A graça quer dizer para você que ele te perdoou. A graça quer dizer para você que ele já esqueceu daquele negócio. Que ele já abriu mão daquela situação. A Bíblia nos fala que João, ele olha e percebe um homem na margem do lago. E aquele homem, eles que não haviam pescado nada, aquele homem grita dizendo, lança a rede do lado direito do barco. E quando eles lançam, eles pegam 153 peixes. E aquele homem está lá e João então olha para Pedro e diz, Pedro, eu acho que é o mestre. Eu tenho quase que certeza que é o mestre. Diz a Bíblia que Pedro se lança, ele se cobre porque ele estava nu e se lança no lago e vai encontrar com Jesus. E quais são as palavras do Senhor Jesus? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Quais são as palavras do Senhor para ele? Pedro, tu me amas. E o Senhor fala com ele 3 vezes, tu me amas. Pedro, tu me amas. E Pedro, das 3 vezes, ele diz, Senhor, tu sabes, tu sabes. E na terceira ele diz, o Senhor sabe todas as coisas. Amém. O Senhor me conhece. Aleluia. O Senhor me conhece. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que os seus pecados, os meus pecados, o Senhor não lembra mais. Desde que eles são confessados. O Senhor levou para a cruz do Calvário. Estabeleceu, acabou com eles. Hoje nós estamos limpos, purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Sangue que traz a redenção e a remissão dos nossos pecados. Escute isso. Lembre muito mais do nascimento, da crucificação e da ressurreição do que dos seus problemas. Não deixe os teus problemas ficar de cima de você. Lembre que aquele que ressuscitou no 3º dia tem poder para te dar vitória. Lembre que aquele que na cruz teve as suas mãos e os pés cravados por amor a você,